Fala, Firmeza? mano. Tudo bem? Como é que você Tudo tá? certo. E aí, pessoal, tudo certo aí? Como é que foi essa semana aí? Tudo tranquilo, mano. Nos preparativos. A gente fazendo na quarta-feira Oi? aqui. A gente fazendo na quarta-feira, é dia diferente, tá acostumado a fazer só as sextas. Olha, com a quebra de milhões de rotinas, tá tudo certo. Quarta-feira que vem também, né? A gente vai estar aqui às 3, né? Exatamente. Você vai precisar que seja às É. três, legal. Bom, Isso aí. estamos aqui mais uma vez, muito obrigado. E vamos em frente aí, que o assunto hoje é muito interessante, muito bom. É, eu vou fazer a introdução aqui do assunto, porque é algo que tô bem entusiasmado aí com a conversa, porque você me pediu para sugerir o assunto dessa semana, né? E aí eu ainda falei, vou pensar. Mas na hora que assim, deu um segundo, eu falei, não, já sei o quê. Uma coisa que eu queria muito ouvir, o seu Uhum. contraponto, que você sempre traz reflexões interessantíssimas sobre, muitas vezes, certos pensamentos que estão, de certa forma, sedimentados, assim, e eu queria muito ouvir o que você tem a dizer sobre isso. E assim, a gente falou já aqui nos caminhos do estudo, né, do ensino, já tivemos inclusive uma live sobre tocar, né, sobre os acordes, tocar nas progressões. E a gente repete muita coisa da fundamentação, das ferramentas, escalas, saber usar escalas, saber os acordes os arpejos associados a eles. E eu acho que tem uma etapa desse processo que, para mim, sempre foi muito interessante, assim, que é a coisa do vocabulário, né? Que é pegar essas ferramentas e fazer delas mais estofo, trazer estofo para elas, para que a gente tivesse mais possibilidade de música em torno do que elas são, que é ferramenta, que a gente não vai ficar tocando ferramenta, né? E esse é o processo de construir vocabulário. E para mim, sempre foi de forma meio difusa essa coisa de tocar os padrões, tocar os arpejos da tonalidade, tem os intervalos, pares de tríades, uma época que eu estudei bastante pares de tríades, assim, dentro de determinada tonalidade, os cromatismos, né? Diversos recursos, e além disso, a linguagem tradicional, né? De você as transcrições, né? A gente lida um pouco diferente. Eu transcrevi muitos solos inteiros durante minha vida e de transcrever no caso de decorar, né? E para ter aquela era uma coisa que sempre me satisfez assim. Mas a gente chega lá. Onde eu queria chegar é que em determinado momento, e isso sempre foi feito assim de uma forma, digamos, não tão organizada, né? Ia fazendo o que eu sentia necessidade, ia colocando no estudo dessa forma. E em determinado momento, eu estava conversando com um guitarrista chamado Jonathan Kreisberg. Você conhece ele, o Jonathan? Não já Não. ouviu, Michel? Ele é um guitarrista nova-iorquino legal pra cacete. Ele veio aqui pro Brasil 2 vezes. E a gente conversando, uma vez lá no ao vivo, a gente conversando. E aí ele colocou a maneira como ele pensava isso, que para mim foi bem esclarecedora, no sentido de, poxa, eu acho que eu fazia um pouco isso, mas sem essa clareza, né? Que ele separava em dois tipos de vocabulário, que seria um vocabulário mais, como ele chamou, mais racional, né? Que foi o primeiro que eu descrevi, que seriam intervalos, né? Em determinada tonalidade você saber os intervalos, saber as arpejos ascendentes, descendentes, um sobe, outro desce, saber os cromatismos daquela determinada. Bem organizado, ele me citou assim, eu me lembro que ele falou, eu sei os cromatismos de 2 notas, de 3 notas, 4 notas, que isso tudo ele considerava, inclusive, como uma herança europeia. Ele falava, eu considero isso meio como se eu estivesse estudando
fazendo estudos de música clássica, porque eu já vi em livros e etc., estudos desse tipo. E ele considerava o outro lado, como se fosse o lado esquerdo do cérebro, o lado mais lúdico, né? A parte do vocabulário comum, da linguagem. Por isso que eu te falei, eu acho que esse assunto que a gente vai tratar engloba a linguagem. E ele fazia esse outro lado. Ele fazia, e aí quando eu vejo o vocabulário, né? Lester Young, Benny Goodman, né? Ele citou coisas bem antigas, assim, né? Até um pouco anteriores ao bebop, Dexter Gordon. Eu considero um outro lado e eu trabalho em paralelo esses dois tipos de vocabulário em torno do meu estudo, né? E aí eu percebi que, na verdade, eu tinha isso, só que eu não tinha esse pensamento tão esclarecido. E para mim foi interessante. E aí eu pensei, naquele dia que a gente estava conversando, eu pensei, pô, vou levar isso para o Michel, porque você sempre traz super contrapontos em relação a isso, né? Obviamente que imagino que você não vá antagonizar, mas eu fiquei curioso em relação à sua visão desse tipo de processo, né? De processo de assimilação de vocabulário e, obviamente, saber o seu, porque deve ser algo um pouco diferente disso e muito interessante também. Então é isso, era isso que eu queria falar. Agradeço pela clareza com que você introduziu o assunto. Deixa eu só perguntar, tá chegando beleza aí, imagem e som, tá tranquilo? Tá tranquilo, teve uma hora enquanto eu estava falando que travou. Eu não sei se para você travou o que eu estava falando, mas você parou, ficou a bolinha rolando, mas agora Pode tá ser que a minha conexão tá ruim, mano. Eu vou tentar passar pro 4G aqui, tá? Você quer passar, quer tentar, não quer ir Tá bom, tentando tá não, bom. depois Tá bom. Se der vê isso. problema, me avisem aí, por favor. Se parar, se eu parar eu te falo na hora. Eu só vou dar um recado aqui. Alguém deixou uma pergunta na caixa de pergunta. Por favor, quem deixou, escrever aqui no texto. Se tiver relação com o nosso assunto aqui, a gente vai ter o maior prazer de responder. Mas a caixa de pergunta, na live de ontem com o Faísca, ela estava dando problema. Toda vez que eu abria, a live caía. Então eu não vou tocar nela hoje para não comprometer o nosso raciocínio aqui, tá? Então, quem quiser pode falar a pergunta, eu leio, tendo a ver no momento de pausa que a gente troque entre um tema e outro aqui, a gente coloca ela. Então, Michel, por favor. Bom, quando a gente estuda a ferramenta diretamente, ela nos mostra as notas que soam bem em cada tipo de acorde, né? E daí para as conexões entre acordes, né? Então isso talvez é o que tem mais acessível, mais rápido. Eu sei que tem gente que já começa logo tirando coisa dos discos e vai formando um vocabulário, mesmo sem saber o que está tocando, mas vai entrando no ouvido, aquelas situações todas. Eu fiz isso com rock. Só um adendo. Eu fiz isso com jazz quando eu tocava rock. E não entrou nada, assim. Eu transcrevi uma coisa de Joe Pass e não lembro nada. Para mim não serviu, porque eu não conseguia entender de onde aquelas notas vinham. Então, para mim não funcionou nada. Assim, eu não consigo lembrar nada e eu acho que terminou não ficando nada daquilo ali. Só um adendo. Não, eu acho um ótimo adendo porque se o cara não vê sentido, como é que ele vai à frente, né? Eu não Né? consigo Então, entender. no meu caso, eu comecei tocando várias outras coisas, não só rock. Quando eu quis entrar para tocar os standards, que eu achei que ia trazer luz para tudo que eu fosse tocar como músico, porque para mim foi um preparo como músico. E o jeito que eu dou aula, eu passo à frente esse preparo. Porque eu acho que essa cultura toda de você saber o que acontece em termos de acordes, de escalas e modos é primordial. Só que, obviamente, isso vai se misturando com a criatividade da pessoa, com o ímpeto dela criativo,
Você vê que para algumas pessoas, se você passa só a ferramenta, ele já sai fazendo alguma coisa interessante. E para outros caras, não. Então, cada um com seu tempo, como a gente falou aqui nas duas lives que a gente fez sobre caminhos do ensino, e tem uma guardada. Então, eu não sistematizei, por exemplo, os tipos de cromatismo. Eu tive o Thesaurus of Scale, e como a maioria dos métodos que eu tive, apesar de eu falar para as pessoas, estude cientificamente, os métodos que eu tive, eu comprei um monte de método. Que eu fui ouvindo falar e comprava, e eu olhava para aquilo e falava, bicho, valeu. Estudei algumas coisas. Tem uma parte do Thesaurus que é uma folha, é uma página, que ele faz variações só na escala de Dó maior. É interessantíssimo aquilo. Então ele enche essa página com variações só com as 7 notas, mudando a ordem, mudando a oitava, é fantástico. Aí eu falei, pô, legal. Aí tem aquela parte de interpolação, não sei o que, legal. Eu não... Tá tudo bem, todo mundo estuda o que quiser. Mas... Eu estudei essas duas páginas de interpolação aí. Eu achei bem Sim. legal, assim. De você sair da tonalidade com a mesma... Eu achei bem interessante. Você sai da tonalidade primeiro com trítono, depois com as tonalidades mais longe. Eu achei interessante. Sim, Assim. e dizem que o Bill Bruford fala que o Alan Rosworth comia o Thesaurus of Scale com farinha, ele mergulhou naquilo, né? Dizem o mesmo do Coltrane, né? Eu tinha ouvido do Coltrane a mesma coisa, que o Coltrane era a Pode pilha ser, dele. mas a questão do ciclo de terças maiores, eu não vi no Thesaurus of Scales, pelo menos, né, o ciclo que dizem para o Coltrane, porque esse ciclo está na música Have You Met Miss Jones? O Miss Jones, além, antes da Heavy Metal Miss Jones, tem uma. Puta, bicho. Outro dia eu lembrei disso. Eu falei, pô, quero. Tem uma música, se eu não me engano, é Ravel ou Debussy que Pronto. tem já. Uma música anterior a Heavy Metal Miss Jones, que tem. Obviamente que na Sim. estética deles. Mas já tinha a modulação por mediante das 3 tonalidades lá do triângulo. Sim. Então, só para o pessoal entender o ciclo do Coltrane, ou o ciclo de terças maiores, pode ser descendente ou ascendente. Você está num tom, aí você sobe ou desce 2 tons, sobe ou desce 2 tons. Se você subir, você sobe. E aí, na próxima subida ou descida de 2 tons, você está na tônica de novo. Então, por exemplo, Sol, Si e Mi bemol. É um exemplo do ciclo do Coltrane. Bom, aí eu comecei a tocar e comecei a reparar que os guitarristas... O Felipe Garcia que adora essas coisas, bicho. Ele já botou aqui, o nome da música é Claire de Lune. É do Ravel, Debussy. Felipe. Essa música mesmo. Já tem Debussy. Já tem Obrigado 2. Essa música já tem a interpolação, a modulação por mediante lá pela terça maior. Desculpe, Michel, desculpe. Então, eu comecei a reparar que as pessoas estavam imitando, assim, até os trejeitos, até os tiques de outros caras. Eu falei, eu não quero isso. Então eu reparei que o que eu fui percebendo é que o caminho que é mais autêntico, ele é mais árduo, porque você está abrindo uma picada no mato. Você não está imitando um cara. Porque o caminho perigoso de imitar um cara é o cara bater nas suas costas e falar, pô, legal, hein, bicho, você parece muito fulano. Eu não considero isso um elogio. Eu considero isso um terror. Eu considero isso um horror. Talvez no começo você se anime, mas depois você cresce, né? Você tem aí suas individuações e você fala, pelo amor de Deus, se alguém fala que eu pareço com fulano, é melhor eu voltar para a caverna. Então, o que eu comecei a fazer? Não, Michel, você tem uma frase boa em relação a isso que você falou da outra vez. Que é que o cara vai estar te esperando, a estátua do cara vai estar te esperando lá fazendo xixi em Pois cima é, de né? você. Você fala, eu vou na cola do Joe Pass, vai. Só que no final desse caminho tá lá uma estátua gigante dela mijando em quem está embaixo. Porque é isso. É uma sedução isso, né?
Aí eu sei que as pessoas vão escrever aí, ah, mas é importante imitar. Eu não estou falando nada contrário a isso, por favor. Assim como eu não falo. Não, eu acho que o pessoal que está acompanhando nossas lives, Michel, ele já entendeu. Essa é a nossa 12ª live. Eu acho que o pessoal que está acompanhando, ele já entendeu Aleluia. isso. A turma já entendeu. Eu já não vejo mais falando isso, assim, tipo, sabe que aqui a gente está trazendo situações de contraponto mesmo. Na verdade, eu trouxe isso como um procedimento meu e eu quero ver o que você tem a dizer, de você dizer, não, bicho, não é assim que eu acho. Olha essa outra visão. É isso que eu É, estou trazendo, né? Então, eu não estou trazendo aqui isso para Michel cagar a regra aqui em cima de mim e dizer, pô, bicho, não é... eu sei que ele vai me trazer algo para fazer eu rever isso. Pô, tô fazendo isso, eu penso isso há sei lá quantos anos, uma década e meia. É muito bom que uma pessoa vire para mim e diga assim, não, ó, tem esse outro lado aqui, né? Eu acho que isso, a turma que está aqui já entendeu, eu acho que a nossa aleluia. proposta. Mas é que sempre entra alguém novo e vem com esse papo, eu já estou exorcizando já. Outra coisa, que é, pessoal, sobre a transcrição. Eu transcrevi coisa pra caramba. Essa semana eu peguei a pastinha que eu transcrevi coisa, vou trazer ela daqui a pouco aqui. Tem, Olha que legal. eu numerei as páginas e numerava as frases e tal. Até no começo eu escrevia com tablatura com divisão. Comecei a fazer isso com 17 anos. E depois eu passei pra partitura mesmo, porque eu falei, pô, vou ter que fazer anotação musical aqui, ninguém vai ficar lendo essa porra. E, mano, tem mais de 1.600 frases escritas. E trechos de solo. Então, Caramba. esse papo todo, quando você critica uma coisa, a pessoa achar que você é contra, é uma estupidez. Mas às vezes você é contra mesmo, né? Eu acho que isso é isso que eu quero dizer. Eu acho que isso a nossa É, turma aqui já entendeu. Eu sou super feliz com isso, que eu acho que são pequenas claro, conquistas claro. que eu acho E massa. que nos leva a um campo de bom senso, que é um campo de bom senso tão, tão claro, que qualquer coisa que eu falar da minha perspectiva, você jamais vai tomar como um erro teu de caminho, porque você vai falar, opa, você está somando comigo. E vou falar coisas talvez que confirmem, porque É assim, isso. o que eu quero dizer com isso é que se você chegou até esse ponto, tocando, fazendo o que você ama, você não fez isso por acaso. Você teve confirmações poderosas que você sentiu. Por isso que você continuou certos caminhos. Acabou. Então, o que eu vou falar sobre a minha perspectiva é que quando o primeiro passo que eu dei em relação à absorção da linguagem jazzística foi colar nos saxofonistas, pianistas, trompetistas. Por quê? Porque eu falei, eu não quero ser o cara que é cover do fulano da guitarra. Só que mesmo assim você está imitando o cara do sax, entendeu? É engraçado, mano. Eu vou contar uma passagem rápida que ela é até boba, mas algumas vezes eu tô tocando lá tô dando aula no Sagrado Beleza, que é o salão de beleza da minha mulher. E eu tô na sala de cima e tem a mulherada embaixo. E algumas mulheres perguntaram pra Miriam: Nossa, que bonito, quem é que tá tocando esse saxofone? Que legal. Só que, pra mim, isso não. Eu acho só engraçado e eu acho também um sintoma. Não, eu acho legal. Eu acho legal, porque eu acho que o sax, Michel, ele, o sax ele tem uma ligação com a voz, por você precisar Sim, respirar, né? Você precisa, ele tem uma ligação com a sim, voz muito maior, né? Do que o que a gente tem na guitarra. A guitarra, o idiomatismo da guitarra comum, mais abrangente, mais comum no sentido de mais conhecido, ele é um idiomatismo que tem, ao meu ver, uma ligação com a mecânica muito grande, né? Não é à toa que vazou, eu espero que você nem esteja sabendo disso, mas vazou um solo de um cantor sertanejo aí que foi eu, um bafafá. E o cara tocando só coisa mecânica, assim, um negócio absurdamente horroroso. E, mecanicamente, ele sabe fazer o que ele está fazendo. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque quando uma pessoa te diz que você, uma pessoa leiga, você soa como saxofone, o meu ouvido diz que ela tá falando do seu lirismo, entendeu? Do quanto é lírico, do quanto é melódico, do quanto é assimilável, palatável.
um contrário do que do mecânico que eu estava Eu acho que é um descrevendo. fator, sim. E também tem a questão das inflexões. Então, quando eu ouço um negócio desse, por mais que venha de uma pessoa leiga, ou algumas pessoas que também tocam e vêm falar sobre esse negócio, eu acho interessante porque isso veio lá do começo, foi uma escolha para eu sair daquela coisa, entendeu? Que eu estava vendo nos outros caras. Então eu precisei dessa experiência de assistir e falar, não quero isso, né? Eu quero esse embasamento, eu quero essa fluência, mas não quero parecer que eu estou fazendo aqui um workshop de parecer com fulano, fulano e fulano, né? Então, enfim. Aí, mano, a questão é que eu comecei a ouvir os solos, e aí você começa a reparar que, por exemplo, eu não queria que ficasse identificado. E aí tem uma coisa do processo que eu acho interessante. Eu não quero eu mesmo identificar certas coisas no meu solo. Eu quero que quando eu toquei, eu tenha que ouvir e não entender o que eu fiz. Mas não no sentido de falta de clareza, mas no sentido de dar vazão a forças muito maiores do que o raciocínio lógico, que é aquela questão do controle. Então, se o cara quer ter controle, ele dificilmente vai dar vazão às coisas mais profundas da música. Porque música não é um caderninho de procedimentos. A música, ela mexe com tudo, mexe com nossas questões mais internas. E assim como você capta coisas, uma das provas que você capta coisas, por que você acha que às vezes você faz junto com o batera? Isso não é do tema nem da linguagem. Tem um solo tem um solo meu no disco Fluxo, que eu dou uma pausa e eu e o Jonatas a gente faz tipo, sei lá, juntos, na mesma hora, sem olhar um para a cara do outro. E aí? Então a música mexe com forças muito maiores do que essas coisas premeditadas, etc. Então, eu comecei a não querer ouvir coisas que, como você bem relatou, que são mecânicas para o nosso instrumento. Por exemplo, né? Esse tipo de coisa. Porque vem na minha cara que o cara está fazendo um padrão usando as nossas tão queridas 3 notas por corda. Né? E elas nos ajudam, porém, a gente precisa se libertar delas. Né? É que nem se eu até hoje falasse como os meus pais falavam e pensasse como eles, quer dizer que eu não estou fazendo meu papel de ser humano. Né? Que é de pegar as coisas que eu acho que eles acertaram e me livrar das coisas que eles erraram por justamente reproduzir criação e conceitos. Bom, que é aquela questão de pensar por você mesmo. Então, quando eu ouvi esse tipo de coisa, eu falava, né? E também quando eu vi, né? Eu falei, eu acho bonito isso, mas é uma ferramenta. Então, eu quero ouvir no meu solo, e aí que tá. Você não seguia pelo outro, você seguia pelo que você quer ouvir de você mesmo. Eu quero ouvir essas coisas se fundindo e criando significados novos para mim. Então, esse fundir se dá pelo convívio com isso e você tocar isso, saca? Então, se eu estudo qualquer coisa, às vezes eu até fico contente que aquilo saiu no que eu estou tocando. Que para mim é uma amostra de como funciona o processo de assimilação do ser humano, né? Então você fala, olha, saiu. Mas aí, a questão é que você não forçou. Então, acho legal que o pessoal
fica falando coisas para distrair a gente, eu acho legal. Reforça o propósito. Mas, O Marcinho é cara, o craque. O Marcinho, ele não tem jeito não. Ele entra para não, tá tudo instalar o bem, tudo caos. bem. Eu amo o Marcinho, é lindo. É que o pessoal fica talvez querendo isso e não a outra coisa. Tá tranquilo, é o livre-arbítrio. Mas eu vou me concentrar aqui, tá bom? Beleza. Então, Show de bola. a, quando você pega todos esses elementos aí, os que você falou, e você tem até um jeito organizado de, de estudar isso. Por quê? Não, Marcinho, fique. Você tem um jeito organizado. É isso que eu ia falar. Não saia, Márcio. Fica aí, pô. É que o que, Agora fica aí, faz o que você quiser aí. o que Agora às vezes o que é a torcida que. Então, ó, quando você assimila essas coisas, você sente que você está indo para um caminho que você fala, eu estou me superando. Sacou? Então, por exemplo, quando você ouve você fazer um solo em cima de um negócio, e você percebe que você não está mais tocando e copiando e colando a ferramenta, você saca que você andou. E isso, na música, é um prêmio brutal. Quando você sente que você caminhou, você fala, opa, não estou soando mais aquela coisa babaca ali. Claro, vai ter sempre coisa para trabalhar, mas ali eu superei, olha que interessante. Isso dá um ânimo animalesco. É um ânimo de. Meu, quando você ouve um trecho seu que foi legal, que soou bem numa gravação, para mim funciona às vezes como uma injeção de ânimo que dura anos. Então, tudo que a gente falar aqui sobre a manipulação das notas e os caminhos de notas. Então, se, por exemplo, você tem um ciclo de quinta justa. Isso é ferramenta. Você tem um ciclo de quartas justas. Isso é ferramenta. Você tem aquela questão de tocar o arpejo e cromatizar, por exemplo, fazendo uma tríade. Por exemplo. E aí você faz ao contrário. E aí você faz as duas juntas. Putz. Putz, é difícil pra. E aí você começa a inverter. A primeira você faz de um jeito. E a segunda você faz. Enfim. Aí vai ficando. Só que, beleza, eu não estudei isso assim. Sabe, eu não sistematizei muito isso, mas eu tô jogando aqui sem julgar as coisas que tem. E, meu, é infinito. O que já tem é muita coisa. Por exemplo, se você pega um trecho de um concerto para flauta de Mozart, ou se você pega um trecho do concerto para violino de Johann Sebastian Bach, bicho, pelo amor de Deus. O que tem de coisa para você pensar de lá e trazer para cá e expandir e fazer em vários graus é muita coisa. Certo? Então, beleza. Essa parte eu acho então que o lance é a gente sair para pesquisa, juntar, você juntar os elementos organizadamente, falar isso é isso, legal. Cada um tem um jeito. Eu procuro ser organizado na hora que eu estudo. Só que agora não tem como, Marcelo, a gente falar de tudo isso sem trazer duas coisas. Claro, dá para trazer muito mais, mas primeiramente, o ritmo, o groove sobre o qual você está tocando em cima e a questão do discurso. Porque quando você vai tocar, todas essas coisas servem como um estudo de vocabulário o mais científico possível. Só que na hora que você está tocando, mano, você quer ver o coelho saindo da cartola, você não quer saber como foi feito o truque. Você quer o efeito. Então, não dá. Claro, numa fase você foca numa coisa por vez, eu acho importantíssimo. Mas,
É preciso ter um groove. E aí que vem as situações todas. E aí vem as harmonias. E como eu falei na live que eu fiz sobre conectando ideias, coerência no discurso musical, que aliás caiu, né? Caiu nos 45 minutos, mas eu vou fazer sexta-feira. Eu não vi essa ainda, eu vou ver, eu vou entrar Tá lá lá, no tá lá. Eu seu gostaria que você Instagram, né? visse e comentasse comigo, porque essas trocas de ideias ajudam bastante. Tá. E, mano, como eu falei lá, tem harmonias que no primeiro momento elas jogam você para fora da pista. Por isso que a gente precisa insistir. Tem sequência, tem temas que são harmonias, progressões que são tipo um cavalo que você vai ter que domar, né? Você vai ter que repetir tanto, tanto, tanto que aí não é que você domou, ela fala, vai, pode entrar um pouquinho. Ela abre a porta, né? Ela abre uma Porque essa ideia do controle, eu desconfio muito dela. Eu desconfio muito dela. Principalmente em relação à arte. Então, o controle, eu tenho a técnica, eu tenho o controle, eu faço o que eu quero, sério mesmo? E aquilo que é dado como presente no momento, você vai desprezar? Então, aí eu quero entrar num troço sobre vocabulário, que eu tinha até pensado antes. Você tem várias línguas, né? Rolando. Você ouve um cara tocando blues, ele está dentro de uma certa coisa, mas dentro do blues tem um universo de individualidades ali, né? O que eu quero dizer com isso é o seguinte, já indo mais direto ao assunto também, o blues não é só Steve Ray Vaughan, por mais que a gente ame ele. O jazz não é... Ele é lindo, mas pô... O jazz não é só Pat Metheny. Embora exista essa padronização. E tocar guitarra não é só esse treco novo que surgiu, que é você tocar como os vocalistas do The Voice aqui, fazer melismas. Mas você percebe que tem um monte de padronização. Então, dane-se a padronização. Tudo isso é ridículo, é uma coisa para te colocar ali numa multidão de pessoas e, enfim, você continuar escondido atrás do pensamento de outros e não buscar o seu, buscar quem você é, porque isso é poderoso. Então, para mim, padronização, a padronização tem uma imposição, né, que é geral, midiática e tal, de valores. A pessoa fala, oh, esse cara sim, aí vai todo mundo imitar. E a padronização também tem uma coisa, que é o cara aceitar a mediocridade. Certo? Por medo de ser julgado pelo que toca. Mano, quando eu comecei a tocar no Sanja lá, é lógico que eu tinha medo de não ser aceito. Eu tinha 24 anos. Só que, cara, eu falei, dane-se. Alguma coisa no meu sistema falou, vai, toca o que você tá afim e dane-se. E o que começou a acontecer? As pessoas começaram a me chamar para tocar justamente pelo que eu tinha de diferente. E eu não estou batendo peito, falando de carreira e o cara. Não, estou falando de coisas normais. Ah, o mundo agora é diferente. Beleza, fiquem com esse mundo, mas eu acredito que tem certos valores que são... que mesmo com a inversão deles imposta também, tem valores que são valores sempre atemporais. Um deles é a autenticidade. Como você toca Bye Bye Blackbird? Como você toca o blues? E ainda a pergunta é, como você toca o blues hoje? Que amanhã pode mudar. Né? Então, a questão do vocabulário, então, você vê, essas coisas que vieram do rock, que eu tirei, coisa do Malmsteen, o cacete, você ouve e identifica. Mas mesmo se você ouve o Malmsteen, que é criticado por uns, amado por outros, tem um lance ali, bicho. Tem uma inteligência. Tava falando dele ontem. Tem uma inteligência ali que, cara, não é só o lance da pegada que é brutal, né? Tem um lance ali que é foda. Não.
Deixa eu falar, Michel, eu falei ontem com o Faísca sobre isso, porque, assim, recentemente, nos últimos anos, eu tinha recebido, né, em timeline, as pessoas mandam, mas mais em timeline, assim, de postagem dele tocando agora, depois dos anos 15, né, 15, 16, 17. E, assim, bicho, ele é outra pessoa hoje, né? E tinha muitos anos que eu não ouvia. E aí alguém postou essa semana vários trechos de um concerto de 84, ele no Japão. Meu irmão, ele tocando os solos, ele tocando aquilo ali era coisa seríssima. E eu não estou falando de velocidade, técnica, mecânica, de um rapaz de 26 anos com a testosterona no talo, não. Eu estou falando de nota, bicho, coisa linda, assim, notas, passagens, coisa assim. Obviamente, tem quem ame, tem quem odeie. Eu não fui nunca de ouvir Malmes, mas assim, você querer jogar fora a música Não, que está sendo produzida ali não. algum partido Sim, mas é que o que eu quero dizer, alguma ideologia aí falando do exemplo extremo como ele, que suscita tantas discussões, você vê que não é uma coisa unidimensional ali. Por mais que ele se repita, enfim, ele é ele, acabou. Mas, mesmo nesse vocabulário que era também vasto desses caras da década de 80, aí do meio da década de 80, os shredders, né? Tem coisa ali, cara. Você ouve o primeiro disco do Greg Howe e fala, ih, cacete. E você ouve o primeiro disco do Martin Friedman e fala, opa. Então por que falar disso? Porque é o seguinte, se as pessoas vierem para escutar o jazz, por exemplo, eu quero ouvir o Coltrane. Bicho, legal, mas tenha um contexto. Tenha um contexto. Ouça os outros caras também. Porque você vai sacar qual é a diferença desse cara. E quando você percebe por que ele é diferente, isso acende alguma coisa em você. Porque reforça a tua busca. Você fala, oh, o cara tocou o que ele estava afim. Porra, que recado! Que recado, não? Ele foi para o lado que ele sentiu que ele tinha que ir. Então, eu acho importante sacar esses vocabulários. Tem um vocabulário do bebop também, que a gente poderia fazer 10 lives aqui, não ia ter fim. Que o bebop ele não é só o fraseado do Charlie Parker. Então, eu percebi, ouvindo, por exemplo, eu falo isso para todo mundo que tem aula comigo. Você ouve um solo do George Coleman que chama, numa música chamada Apache Dance, que é o Cherokee, só que ele fez outro tema. Isso está no disco Amsterdam After Dark. Você está ouvindo o espírito do bebop, mas você não está ouvindo Charlie Parker. Mas o espírito do bebop é isso, porque se você pega, eu ia falar sobre isso agora, porque a linguagem, o bebop é considerado essa linguagem mãe da improvisação moderna, né, do jazz moderno, e assim, você aí, porque foi a primeira linguagem que eu tive acesso, né? Se você pega os temas, eles de certa forma têm uma unidade. Você pega os temas, o Donna Lee, que supostamente é de Miles, Ornithology, Anthropology do Burt Parker e os do Dizzy, eles têm uma unidade, assim. E isso realmente existe. Mas quando você vai para os improvisos, Charlie Parker é Charlie Parker, Dizzy Gillespie é Dizzy Gillespie. Assim, obviamente que tem em comum alguns procedimentos, mas você blocar aquilo ali numa coisa só, eu acho muito complicado. Não. Muito complicado. O Dizzy... Não tem um bloco de linguagem, a gente está... Sim, então o que eu costumo falar para os caras é que essa linguagem... E eu tô incluindo o blues, eu tô incluindo heavy metal, eu tô incluindo qualquer coisa. E vou chegar a falar da música indiana também, que eu não conheço nada, mas eu tô somando. Porque é importante as pessoas ouvirem de tudo, porque senão às vezes o cara tá fazendo negócio, ele acha que ele ouviu, tá no inconsciente dele, ele acha que ele tá inventando a roda. Não, mais humildade. Tá inventando porra nenhuma. Conheça a história. Né? E a história não é só do gênero que o cara tá tocando. Você vê que, de novo, os bateristas de rock, na década de 70, os caras falando nas entrevistas sobre Elvin Jones, Buddy Rich. Existia uma comunicação. Então, eu vejo um valor nisso.
para não limitar as coisas e ser sectário, entende? E pôr um cabresto, né? Então a questão do bebop, o que me fascina nisso é, claro, o quanto eles pensam rápido e quanto eles reagem rápido, na verdade, quanto eles expressam de uma forma certeira, porque eles, imagina, até para o cara expressar aquilo daquela forma certeira, o quanto ele viveu aquilo. Porque o Sonny Rollins fala, não dá tempo de pensar. Se ele fala isso, é porque ele não está pensando, ele está expressando. Então o bebop, o que me traz são essas frases de movimentos até vertiginosos, muitos, né, rola um Garrincha ali, saca? Rola um Pelé e te surpreende ao mesmo tempo que é uma coisa complementar, que preenche as expectativas, você fala, nossa, que coisa genial. Então é isso que me interessa no bebop. Agora, você ouve, por exemplo, o Hari Prasad Kaurasia tocando flauta. Bicho, é outro mundo e é profundíssimo. Então, o que eu sinto, Marcelo, em relação ao vocabulário, é que isso aqui, ó, é a saída do funil de quem você é, do que você ouve, do que você absorveu, do que você viveu a vida inteira. Então, a questão do vocabulário é cada pessoa ter confiança em ir para o caminho que deve ir. Porque não é porque eu estou tocando jazz que eu tenho que fazer o que estão fazendo. Eu decido o que é o meu vocabulário mínimo para o jazz. A mesma coisa no metal, no rock e no blues. Então, eu acho que você falou aí de jazz moderno, né? Eu não uso esse termo, eu não uso nem o termo. Eu só uso o termo jazz aqui para situar as pessoas, mas não uso a mim. Mas eu usei o termo improvisação moderna, né? Que o bebop, na história do jazz, é considerado o nascimento da improvisação moderna. Mas o moderno, ele vai ficar velho. Então, por que a gente não partir para uma visão cada vez mais particular do lance? De você tocar o que você sente que deve ser. E isso é uma construção que passa por tudo isso que você falou. Toda essa disciplina de juntar as coisas, tudo que nós estamos falando. Seja científico na hora de estudar, para na hora de tocar você entrar em comunhão. Então, o que a gente fala aqui, eu acho que é um negócio para as pessoas irem pensando e juntando elementos e tocando isso, e esmiuçando isso e começar a levantar seus próprios porquês. O seu porquê. Por que eu não posso fazer isso diferente? E a frase mágica, e se? E se eu tocar essa frase aqui? Agora, Marcelo, vou citar só um exemplo aqui rápido. Também da importância de conhecer a história. Tem o vídeo do Sonny Rollins, que ele vai dar um workshop, tem um saxofonista, e um batera e um baixista. Depois a gente compartilha com o pessoal esse link aí. É um workshop dele. Aí ele chega e passa um calypso dele para os caras tocarem. E, mano, ele começa o solo dele, ele manda um treco que eu falei, pelo amor de Deus, o que é isso? E agora, é aí que eu vou no extremo agora interessante. Pelo menos para mim. Aí eu fui ouvir que frase maldita que era aquela e que me quase arrancou a tampa da minha cabeça. Sabe o que ele tocou? Isso é Charlie Parker. Só que como ele tocou, foi muito louco o efeito que deu. Então aí que tá. Aí que tá a cultura da música. Ele sentiu e saiu esse treco. Só que saiu com um efeito tão brutal que só depois eu fui ver que ele fez essa volta, cara. Essa frase é do Charlie Parker. E eu ouvi o Wayne Shorter tocando essa frase num vídeo que eu não tinha visto ainda, do tributo ao Miles, que é com o Wallace Roney.
que é um vídeo só com duas notas, duas músicas, desculpa. Tem, tem a RJ do Ron Carter e depois tem, acho que é Pee Wee, do Tony Williams. E ele manda essa frase do Charlie Parker também. Então você percebe que os caras, eles usam tudo. Então é uma questão de cultura também. A música é uma cultura. Eu acho que os standards são uma cultura. A linguagem, seja lá do tipo de música que você for buscar, é uma cultura. Então, eu acho que esse aspecto é riquíssimo de você ver. O que eu quero dizer com isso, com esse exemplo do Sonny Rollins, é que ele tocou uma frase que eu já conhecia. Só que como ele tocou, eu falei, o que esse cara tá fazendo, entendeu? Muito louco mesmo. É da forma que ele tocou, né? Não precisa ser uma coisa reconhecível, é incrível mesmo. Uma coisa extremamente reconhecível para você dizer, ah, legal, ele acabou de tocar uma frase de Charlie Parker, ele te trouxe um impacto. Michel, quem fazia isso, que eu me lembro eu conversando com o Noronha, assim, umas 2 vezes, e fazia isso próximo da gente, era o Wilson, né, bicho? Porque ele agora tá na Holanda, não tá mais aqui com a gente, tocando com a gente. Mas eu me lembro de sentir isso com o Wilson, assim, eu me lembro uma vez a gente tocando num festival lá no MT, e a gente tocando um Night in Tunisia, bicho. Entrou o break dele, aquele Fá 7 mais lá e o 2/5 de Ré. Bicho, ele tocou um negócio que a gente começou a rir, eu e Noronha, a gente começou a rir na hora, bicho. Falou, que porra, depois eu fui ouvir, era linguagem mesmo, era uma coisa assim, não tinha notas que não existem no nosso braço, né? Tinha linguagem mesmo aplicada de uma forma tão fluida, né? Obviamente ele e o Cuca, a relação de irmão é um negócio que não dá pra gente acessar, mas de uma maneira tão fluida com o que estava acontecendo ali, que ela impacta de uma forma que ela é mais do que Sim. ela mesma, né? Ela é mais do que ela estaria no caderno, no seu caderno, se fosse uma frase que estivesse no seu ou no meu caderno, ela é muito mais do que aquela frase que está escrita no caderno. Ela é uma peça de uma fluidez enorme que está circulando ali, né? E isso que traz um impacto, que é exatamente isso que você falou do solo de Sonny Rollins. Eu acho esse exemplo que você trouxe perfeito, porque ele reforça esse do Sonny Rollins que eu estava falando, e tem uma coisa, sobre a disposição do músico. Eu toquei com o Wilson desde 96, né? Várias situações. E, bom, primeiro que você vê que não é normal o mesmo cara assustar você tocando toda semana, em algum trecho. Certo? Isso já não é normal. As pessoas devem achar que quando você toca muito com uma pessoa, vira uma... que nem eles falam do casamento, né? As pessoas falam assim do casamento. Depois de um tempo você enjoa. Sério? E onde está a criatividade? Onde está você sacar cada dia um dia? E você saber aproveitar as mínimas coisas da vida, que às vezes não são mínimas. Então não tem não tem rotina nesse som. Não é linear como as pessoas imaginam. Mas o cara te assustar e te chocar toda semana não é normal. Bom, outra coisa. A disposição do músico. O Wilson, uma vez chegou para mim e falou: eu quero ser um bobo da música. Eu quero que ela faça de mim o que ela bem quiser. Fecha aspas. Isso, para mim, é uma das coisas mais práticas, junto com outras coisas, outras pérolas que eu vi de outros caras. O Wilson, no caso, ele não se domina mais. Entende? Ele não se domina mais. Ele fala uma coisa antes e chega uma hora, ele toca 16 coros de um bagulho. Ele é uma peça do fluxo, entendeu? né? A sensação é bem essa, porque ele é uma peça de algo que está ali numa engrenagem que ele não se controla mesmo. Ele só não faz força contra, né? Ele tem um preparo tão grande que basta ele não fazer força que ele agora, vai. Para as pessoas, por isso que se chama exemplo, né?
para cada pessoa que está nos assistindo, ouvindo aí, claro, nós estamos falando do Wilson, um cara que é querido, a gente ama ele é um cara num nível musical que ele não choca só a nós, mas os caras contemporâneos dele, certo? Sim, sim. O Alexandre vive falando de várias passagens que o Wilson baixava ali, que ele falou, pelo amor de Deus. Então, Eu já vi o Alexandre falando uma vez já. então o que nós estamos falando não é exatamente do Wilson. Nós estamos aproveitando esse exemplo para trazer uma ideia disso. Então, o que ele diz quando ele quer ser um bobo da música e que ela faça dele o que ela bem entender, quem tem ouvidos que ouça. Porque eu não vejo, isso para mim é um sinal de um respeito pela música, que muitas pessoas que estão estão indo atrás de adorar o bezerro de ouro, elas não sabem do que a gente está falando e não sabem o que é o significado disso. Então, o Lucas perguntou, é Wilson Teixeira. Não sei se você vai achar muita coisa, mas você vai achar. Bom, quando a gente está falando de um exemplo desse, sim, é a pessoa do Wilson, o que ele toca, legal. Mas tira disso a ideia. Qual é a ideia que está nessa conversa? Então, só voltando para a questão do vocabulário agora, Marcelo. Uma coisa em relação a isso, tinha uma frase, ela é atribuída a uma conversa de Charlie Parker. Eu já vi ele falar isso no documentário, tem um documentário que eu tenho aqui dele que ele fala, mas dizem que tem uma conversa dele, eu nunca vi essa conversa. Eu vejo dele falando, não, só quero tocar as notas bonitas de forma limpa. Nesse documentário tem a voz dele falando. Mas tem uma suposta conversa dele com Dizzy, o Bud Powell, uma conversa deles falando isso. Não, tudo que a gente precisa é tocar as notas bonitas de forma limpa. E eu sempre fiquei assim, intrigado com a simplicidade que eles colocavam isso, né? E eu ali me matando com toda essa carga que eu falei aí de organizar o que é vocabulário, o que é ferramenta e quanto tempo, né, precisa para isso até entrar e sair, você ouvir e etc. E toda aquela... E hoje eu vejo que, na verdade, eu não vejo. Hoje, meu entendimento dessa mesma frase é que a única coisa que eles estão falando é que essas notas vêm. E o que eles querem? Eles querem que essa nota saia de forma limpa. Que elas consigam soar, que eles consigam ser um instrumento de projeção dessa nota, porque é tudo que hoje eles fazem, que é o mesmo que a gente está falando. Sonny Rollins, do Wilson e que, obviamente, Charlie Parker, e seja lá quem for, o Bud Powell ou o Dizzy, que estava nessa conversa, se ela existiu ou não, eu acredito que eles estão falando a mesma coisa. Assim, se o fluxo está lá, basta você conduzir a nota de forma clara até, né, do seu instrumento para fora. Hoje eu acho que era mais ou menos isso que eles estavam conversando sobre, ou essa frase é sobre. A frase, como eu falei, a frase eu já vi da boca de Charlie Parker num vídeo. Mas a conversa eu não vi, mas dizem que ela aconteceu. Tem a conversa do Jack McLean, Paul Desmond, entrevistando o Charlie Parker. Essa entrevista está no YouTube. E lá ele fala isso. É muito legal. Eu quero que soe claro e lindo. Legal. Agora, o que as pessoas... Isso aí você acha fácil. Então pronto, descobri. É uma bela entrevista, inclusive, que ele fala aquele papo lá, e os caras perguntam pra ele, e essa técnica aí? Ele fala, bom, eu passei 3 anos na casa da minha irmã tocando no mínimo 10 horas por dia. Então, a questão que as pessoas precisam ficar claro para as pessoas é que quando a gente está falando de clareza, clareza abarca tudo, até as frases mais atrapalhadas. Certo? Então, com certeza. Porque você deixa claro. A gente precisa deixar claro primeiro para nós. Então, voltando na questão do vocabulário, eu acho que quando a pessoa vai reconhecendo, isso aqui, interessante, isso aqui, ela vai juntando, chega uma hora que ela não tem mais preconceito com nada. Mano, tem uma melodia do Cartola, da música Amor Proibido, que tem um salto lá que é lindíssimo.
Isso é matéria, é material, isso é alimento para nós. Lógico, justamente pelo contexto, né? O cara vem vindo lá na música e chega e manda esse intervalo e fala, ah, né? Então, pô, quanta coisa já não foi feita, né? E a gente tem aí para pesquisar, inclusive ter um contato afetivo com isso. Não é só técnica, não é só ir lá e roubar o que fizeram. Não, é você amar isso. É você ouvir coisas que você ama. Porque como é que vai ser para tocar se você não ama? Você só tá aqui, ó. Né? Então tem solos que estão no meu afetivo. Assim como eu ouço certas coisas de rock que estão na minha memória afetiva. Então tem esse lado também da relação com a música, de você gostar da coisa. E outra coisa que eu acho importante, depois de um certo tempo, naturalmente, e não estranhem, você para de ouvir. Naturalmente. Então tem gente que fica sempre falando de referência. Você encontra o cara, cada frase dele tem 3 nomes novos da cena de não sei onde. Legal. E você? E você? O que você está fazendo? Qual é a sua busca? O que você tem para dizer através do seu instrumento? Então, o que aconteceu ultimamente, mano, é que eu não estava ouvindo tanta música e calhou de acontecer isso. Em 2018, 2019, eu lancei 4 discos em cada ano. Nesse ano aqui, que é um ano fatídico, louco, vai sair o 3º lançamento agora, dia 10 de julho, que é o Quarteto Empírico. E eu lancei... Mas lançou um essa semana também, né, Michel? Eu acompanhei bem o Gnose lá, legal. O Fanzinho, e agora lançou um que eu não consegui acompanhar. Eu vi que é com o Fernandinho, tem o Tessely. É o Cabriúva Session. A gente tocou ar livre lá na casa dos pais do Maicon. Eu, Maicon, Fernando, o Richard e o Tessely participam em 2 faixas tocando 2 bateras. Né? O Fernandinho e ele. Então, tem uma hora também, isso pra mim tem a ver com o vocabulário ainda, tá? Tem uma hora, e eu acho que sempre, mas chega uma hora que isso fica mais intenso, que o vocabulário vem do ser e não mais de fora. Então acho que a gente precisa ficar atento aos ciclos, né? Você olha o mar, ele vai e ele vem. Então a gente precisa respeitar isso e não ter uma rotina que vai... A rotina quebra isso. Então a questão é você respeitar os ciclos, observar os ciclos. E você ir no fluxo. Porque senão não dá. A música não tem a ver com impor o que eu quero, né? Então a questão do vocabulário, ela vem de fora, mas ela está dentro também. A gente precisa ficar atento a isso. É isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Marcelo, faça as suas considerações finais. Acho que você, né, depois dessa aí nem precisa mais, né? Depois dessa aí não tem mais o que falar. Quer dizer, não, obviamente que esse é um assunto que a gente pode fazer, como você falou, 10 lives sobre, mas para hoje eu acho que esse encerramento do Michel foi perfeito. A gente coloca o música para dentro para ela sair com o nosso aroma, né? Com o nosso tempero, claro, seja lá claro, o que for. Claro. Né? Por que a gente ouve a música sair de outro cara e ela você tem esse valor? Porque passou por ele. Porque quando não passa pela pessoa, é copiar e colar. Aí não tem impacto algum. Pessoal, vai acabar. Agradecer todo mundo. Teve um monte de comentário aqui, legal. A gente estava lendo tudo, viu? Todo mundo que contribui aí, a gente lê tudo. É porque a gente mantém o fluxo. A gente está no fluxo. Michel,